Obrigado. Queridos amigos, uma boa noite. É com alegria que a gente retorna a Chicago, ainda mais nessa data comemorativa dos 10 anos da Sociedade Espírita de Chicago, que vocês fazem parte. E como já é uma segunda vez que nós viemos, nós já estamos no sentido de casa, ainda mais na sede nova. Eu pensei essa temática, que nós demos o nome de o amor nos diversos níveis de consciência, mas como um ponto de partida para que a gente possa, que nós possamos fazer reflexões sobre esse tema. Existe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, que fala exatamente sobre a lei de amor, né? Que é uma mensagem muito bonita, que sempre me chamou muito a atenção, porque nessa apresentação do Espírito Lázaro, nós temos um resumo do que seja o processo evolutivo da consciência, né? E ele diz, é muito conhecido de todos que estudam o Espiritismo, ele diz o seguinte: na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Então, o que nós estamos chamando de amor, né? O que nós estamos apresentando no conceito de amor? É a evolução dos sentimentos. É a evolução do nosso estado afetivo, desde um estado mais bruto, de um momento inicial, de um estado inicial, até a culminância de um estado afetivo que então finalmente chamamos de amor. Lá no ponto delicado e instruído dos sentimentos nasce o amor. Então, ou seja, nós não conhecemos o amor. Nesta definição, não, né? A gente fala muito de amor, né? A gente usa muito esse termo amor, mas possivelmente no significado que, se nos propomos a entendê-lo, nós ainda não temos um estado de consciência compatível com uma compreensão mais ampla e profunda do que seja amor. Eu não sei que ideia vocês têm, né, de uma definição de amor, mas até a definição de amor é complicado, né? É difícil, porque para cada pessoa amor pode ser algo diferente. Nós temos uma ideia do que seja esse sentimento, mas possivelmente nós estejamos falando de coisas diferentes quando nós citamos esse termo, né? Quando nós chamamos amor, nós estamos nos referindo a muitas coisas. Quando alguém diz assim, uma pessoa faz amor com outra, ela provavelmente está falando de sexo. Não é exatamente amor, mas a gente usa, pelo menos em língua portuguesa, essa expressão, né? Quando nós dizemos que uma mãe ama um filho, nós estamos usando o mesmo termo, amor. Mas provavelmente este amor dessa mãe pelo seu filho não será o mesmo amor dessa mãe por o filho de uma outra mãe. São sentimentos distintos, embora ligados, né? Quando nós dizemos que amamos a nossa esposa, o nosso marido, nos amamos como irmãos, nós estamos falando de um outro nível de funcionamento mental nessa experiência do amor, né? Quando Jesus fala que devemos amar os nossos inimigos, ele provavelmente está falando de uma outra experiência também, diferente do amor da mãe, ou do amor conjugal, ou do amor filial. É uma outra definição. Então, se nós buscarmos na origem latina, para nós agora então brasileiros, né, do termo amor, nós podemos construir algumas compreensões. Seria, em língua portuguesa, a reunião de dois étimos, né? O a, que significa ausência de alguma coisa, e mor,
que vem de mors, de origem mortalha, morte. É interessante essa definição, né? A ausência da morte. Então, o amor seria, nesta direção, a ausência da morte, ou seja, a vida. É amplo isso, pode parecer bastante filosófico, mas diz bastante sobre o que seja o amor, porque, de fato, quem não ama não se sente vivo. Né? E nos relacionamentos afetivos a gente vê isso, né? A pessoa às vezes está meio mortinha, assim, está meio apagada, e se apaixona, né? Eis que está amando, voltou à vida. Então tem um movimento nessa direção, na direção do existir, do pleno existir, né? Do sentir-se vivendo. E o que são os diversos níveis de consciência que nós estamos nos referindo também? Porque é importante de situarmos a questão de que ponto nós estamos provocando a questão. O Espiritismo nos diz que nós apresentamos níveis evolutivos, desde níveis mais primários no desenvolvimento da consciência, que estaria situado nas forças instintuais, e que seria um ponto de partida das nossas possibilidades psíquicas. Passaríamos para níveis mais avançados, até chegarmos a um nível mais depurado, conforme essa colocação que fizemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós estamos nos referindo a níveis de consciência, nós estamos falando também de possibilidades diferentes de pensamentos, sentimentos e interações psíquicas entre as pessoas. Há pessoas que estão num nível mais instintual. Outras pessoas estão num nível mais sensorial. Outras pessoas estão num nível mais afetivo. E outras pessoas conseguem alcançar um nível transcendente. São diferentes níveis de progressões de consciência. No nível dos instintos, já existe o amor. Já existe o amor. Quando a gente fala em instintos, a gente se lembra da animalidade. E pode parecer que o amor não está presente ali, senão como força de atração, de reprodução e de conservação. Mas quem tem cachorro em casa aqui? Eu sei que tem gente que tem Vocês acham que os cachorros amam? Ou é só instinto? Os gatos, né? Para quem gosta de gato também é um pouco diferente. O psiquismo parece que é um pouco diferente. Um é mais dependente, o outro mais independente, né? Não importa, não é nisso. Mas estamos falando assim. Quando a gente cita animais, nós achamos, é instinto. Sim, a predominância do instinto está configurado nos animais. Mas não é só instinto. Existe afetividade. Os animais se vinculam, eles sabem quem são os seus donos, os seus afetos verdadeiros e quem são os estranhos. O amor está presente no instinto. E é muito interessante que a gente não perca essa definição, porque muitas vezes a gente pensa que instinto é algo que precisa ser superado, ultrapassado. Isso é um equívoco. Nós veremos que nós não podemos ser apenas instintos, mas nós precisamos manter a conexão da nossa vida psíquica com os nossos instintos. Porque se nós perdemos essa conexão, nós perdemos a nossa raiz. E perdemos o nosso faro. Vocês acham que o ser humano tem faro que nem cachorro? Tem, né? E não é só do olfato. Quando uma pessoa se aproxima da gente, a gente tem um faro. Causa uma impressão. E frequentemente nós não damos muita importância para essa impressão. Ou nós não valorizamos essas primeiras impressões.
E às vezes a gente se arrepende disso. Quando a gente não segue o instinto. Às vezes a gente se engana, etc. Depois vai reverificar, vai revisar. Nossa, eu tive uma impressão, uma percepção. A gente confunde muito o termo intuição com percepção. Né? Tive uma intuição. Às vezes não é intuição, às vezes é percepção mesmo. A gente olha para uma pessoa e tem uma percepção. Isso vem desta experiência primitiva que nós carregamos em nós. Então, existe o amor nos animais? Existe a animalidade no indivíduo mais adulto, mais maduro, mais evoluído, sob o ponto de vista da racionalidade? Existe, continua existindo. Mas nós nos distraímos disso. A afetividade nos animais é tão interessante que ela é pura e genuína, né? A ponto de ser uma experiência de amor num nível de consciência bem primário, mas ele é quase que um amor incondicional. Exemplo. Experimentem esquecer o cachorro dentro do carro. Ou a esposa. E vejam, depois de 1 hora, qual dos dois vai receber com felicidade pode esquecer o tempo que for o cachorro. Vai receber com o rabinho sacudindo, depois feliz porque não foi abandonado definitivo. Mas provavelmente no outro exemplo vai ter briga em casa. Né? A brincadeira é para dizer o seguinte: a experiência do amor incondicional que Jesus nos fala, a lei natural já fecundou desde o início. Aquilo que a gente pretende alcançar já está inscrito dentro de nós. O amor que nós pretendemos atingir é uma ampliação do que já existe. Não é alcançar algo novo que não se gestou ainda em nós. Já está lá, desde o início. Então nós caminhamos na direção daquilo que já está. Parece então que níveis de consciência diz respeito a uma ampliação daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente já sabe. E instinto é uma coisa tão interessante. Estamos defendendo os instintos hoje com todas as forças, porque na questão 75 do Livro dos Espíritos, eu estou insistindo nesse ponto pelo seguinte, porque às vezes no nosso próprio meio a gente tem um erro de postura conceitual, que é o seguinte: temos que superar os nossos instintos. Temos que vencer os nossos instintos. O ser humano, para evoluir, precisa abdicar dos seus instintos. Está errado. Né? No conceito de espírita é assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Não é pela sua reforma íntima. Reforma íntima não é definição de espírito. Isso é outro equívoco doutrinário nosso. Nós não estamos aqui para nos reformar. Nós estamos aqui para nos transformar. É diferente. Qual é a diferença de reforma e transformação? Reforma, a gente corrige o que não está bom. Quando a gente reforma uma casa, a gente modifica a mesma estrutura, gerando um novo ambiente dentro dele. Modifica o que não está bom. Abdica do que não serve mais. Transformar significa ir além da forma. Significa ampliar. Em reforma, eu digo que algo está errado em mim e eu preciso ser uma outra coisa. Em transformar, eu estou dizendo assim: o que eu consegui até hoje foi isso. Agora eu vou além. Eu não nego o que eu sou. Eu não faço um juízo de valor naquilo que eu conquistei até agora. Mas eu não me detenho, eu vou além. Portanto, a definição de espírita é: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação. Formar além do que já se alcançou. Não necessariamente corrigir o que se alcançou. E logo a seguir, dominar as suas más inclinações. Não sei como fica essa tradução para a língua inglesa, mas o sentido é de ir além também
daqueles níveis primários que nós temos e poder desenvolver novas possibilidades. E não como às vezes a gente propaga, que nós temos que domar os instintos. Então, parece que é mais que isso. É mais do que domar. Né? Nós não somos seres que estamos aqui para sermos domados, para nos compreendermos, isso sim. Né? Então, a questão instintual, que foi muito bem analisada pela psicanálise a partir de Freud, quando ele nos fala da pulsão de vida, né, e da pulsão de morte, ele está se referindo a uma força natural que temos, que é oriunda dos instintos. Então, a pulsão de vida, ela é uma força que nos traz amor, né? Porque é exatamente a que se opõe à morte. No Livro dos Espíritos, nós encontraremos isso em lei de conservação, lei de reprodução, que são níveis básicos que propõem a nossa manutenção da vida na Terra. Então, na questão 75, Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que vocês acham que veio de resposta aqui, né? Geralmente a gente diz assim, não, à medida que o espírito evolui, os instintos vão ficando para trás, eles vão recrudescendo, vão diminuindo. E nós vamos nos racionalizando, nós vamos evoluindo, os instintos vão diminuindo. É assim? Os espíritos respondem, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então vejam, que interessante, né? A instintividade é o ponto gerador de um princípio universal que já está inscrito em nós, e ele precisa ser gerido na nossa vida de relação. A instintividade ela é tão importante, a pulsionalidade ela é tão importante que a sexualidade depende disso. Não? Se nós avaliarmos os estados depressivos, por exemplo, uma pessoa que apresente depressão, um dos primeiros sintomas da depressão é a falta de prazer. Um dos primeiros sintomas que uma pessoa começa a ter na depressão é a falta de prazer, que é bastante difícil de identificar no início. Geralmente, quando a pessoa procura uma consulta por depressão, ela já está no fundo do poço, né? Já está sem sair de casa, sem tomar banho, aí é que se dá conta que está mal. Mas a gente começa a fazer uma avaliação e pergunta, quanto tempo está assim? Ela diz, faz uns 2 meses. Sim, mas já, como é que estava a tua vida há 6 meses atrás? Estava saindo de casa, estava fazendo... Não, já não saio de casa, já não convivo com os amigos... Aqui esporte, que eu gostava de fazer esporte, gostava de ir ao jogo. Tens ido? Não vou. Quando chega a visita, gosta? Não gosto de ver gente. E gostava? Sim, gostava de conversar e tal, enfim. Né? Como é que está o prazer nas relações? Relacionamento sexual, como é que está? Aí começa a ficar mais sério o negócio, né? Faz 1 ano, 2... Né? E aí a gente vê que o prazer já está ausente há muito tempo. A ausência do prazer é a ausência da pulsionalidade de vida. É a ausência da instintividade. É sintoma de depressão. Entre outras coisas, óbvio. Não? Então, é preciso estar muito atento a isso. Né? Estar muito atento, porque isso pode ser o sintoma, inclusive, indicativo de tratamento médico-psicológico. Para vermos como é importante esse primeiro nível, que é o nível que nos dá o nosso prazer de estarmos, inclusive, na vida física. Porque daí se formam as relações, os níveis de relacionamento vão se dar exatamente a partir daí. Esse é o primeiro nível, que é o da conexão da pessoa com ela mesma. Os instintos, eles são, por natureza, o princípio do amor
que está fortemente radicado para si. O nível instintual é um nível que pede atenção para si. E quando Jesus diz assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele parte da ideia de que a pessoa só saberá o que é amor ao próximo ou a Deus se estiver amando a si mesmo. Amar a si mesmo é um nível do auto-amor, né? Da autovalorização, de nós estarmos bem conosco mesmo. Vejam que interessante, Jesus não disse assim, amarás a teu próximo e esquecerás de ti mesmo. Não é isso que ele disse, né? Amarás a teu Deus através do teu próximo e te deixarás de lado. Esquece de ti. No entanto, é mais ou menos como a gente vive, né? Muitas vezes a pessoa ela se joga numa atividade incessante de ajuda aos outros, passando por cima de necessidades pessoais, né? Esquecendo de reconhecer e perceber os níveis de necessidade pessoal. Então vejam como no Espiritismo a gente não tem compromisso com esta visão de que amar será apenas dedicar-se aos outros. Está no conceito de que amor envolve um ponto de equilíbrio entre a mim, os outros e a transcendência. Então é uma triangulação. Tá? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tá? Então essa ideia é uma ideia inicial que a gente pode partir. À medida que o ser humano vai evoluindo e que a cultura vai se estabelecendo, nós entramos num segundo nível, que é um nível que obedece ainda muito às impressões instintuais, mas aonde nós, enquanto cultura, vamos nos racionalizando, vamos avançando intelectualmente. Então, surge o nível das sensações, que são muito úteis. Mas quando nós evoluímos para o nível da razão, quando nós nos intelectualizamos, quando nós ingressamos na cultura, mas nos mantemos tentamos nos manter apenas gratificados nos níveis instintuais, surgem os conflitos. Por quê? Porque no nível do pensamento exige-se do psiquismo outras possibilidades de gratificação. Então, por exemplo, uma pessoa ou um indivíduo que seja mais instintual e ele tem várias possibilidades de relacionamento, mas ele não identifica o que serve para ele, porque basicamente é quase um nível digestivo de relacionamento, descartável, né? Quando o espírito vai evoluindo e ele vai encarnando e ele vai se diferenciando, ele vai estabelecendo relações de preferência. Então começam a surgir vinculações. Tá? Começa a acontecer uma necessidade de desenvolvimento nos vínculos, na ordem da pessoa. Né? Já não mais um nível objetal instintivo de gratificação, mas um nível de reconhecimento de pessoa. É aí, então, que, nesse nível de consciência, nós necessitamos das trocas afetivas. As trocas afetivas. Nós podemos estudar esse assunto também por um outro caminho, que é bastante interessante. Né? Que nós, quando editamos o Código do Monte, nós tentamos dar uma pincelada nessa abordagem, que são o nível dos chakras, ou dos campos de força. Né? Os níveis iniciais, instintuais, estão nos chakras mais básicos, né? Umbilical, o chakra da raiz, o plexo solar. É um nível subdiafragmático. Né? O que existe abaixo do nosso diafragma são os níveis de sobrevivência físico. Né? Então são os níveis instintuais. É estômago, a digestão e a sexualidade. É o nível da perpetuação da espécie, da conservação.
Lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, né? São os níveis básicos da nossa consciência. Mas à medida que nós evoluímos, nós vamos encontrar outros níveis energéticos, como por exemplo o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, que nos fala no quê? De sentimento, né? Nos fala de comunicação, nos fala de pensamentos, de ideais e nos fala de transcendência. Então existe um processo de ascensão, existe um convite ao progresso no processo evolutivo do espírito encarnado, né? O que acontece com a maior parte da humanidade ainda, né? Talvez 2/3 da humanidade, se não mais ainda, estamos ainda nos níveis subdiafragmáticos, né? Que é no nível instintual e sensorial apenas, não num nível de relacionamentos mais baseados nos sentimentos e nos ideais. Eu costumo brincar que a maior parte da humanidade não precisava do corpo daqui para cima ainda, né? Porque funciona só da cintura para baixo, né? Só se alimenta e procura, vamos dizer assim, a gratificação pulsional. Mas isso é gerador de conflito, é gerador de sofrimento psíquico. Por quê? Porque na medida que nós evoluímos, nós necessitamos nos gratificar em outros níveis. Como, por exemplo, as trocas afetivas, relacionamentos satisfatórios. Então, não mais a pulsionalidade, a animalidade, mas nós precisamos nos encontrar, né? Nós precisamos trocar afetos. Os casais precisam se relacionar como pessoa. Um nível de conflito da nossa atualidade é exatamente isso, né? Essa característica descartável das relações, né? Onde homem, mulher, ou mesmo na homossexualidade, em muitos casos o que existe é uma busca sensorial de gratificação. Então são os relacionamentos, que amanhã a gente vai se dedicar um pouco mais para isso, né? Falando, a Janine vai trazer também, né, um pouco desse tema, não vamos tirar a graça da palestra de amanhã, mas são as relações test drive, né? Sabe como é que é test drive? Né? O test drive, a pessoa vai na concessionária, dá uma voltinha no carro e depois não compra. Vai andando de concessionária em concessionária e dá uma volta. E os relacionamentos test drive são assim, as pessoas ficam dando voltinha umas com as outras e não compram nenhuma, né? Não ficam juntas. Porque para que uma pessoa possa conviver com outra, é preciso que, além do nível básico importante da gratificação e do prazer, tenham afinidades. E aí os relacionamentos normalmente não sobrevivem, né, muito tempo. Porque pouco tempo depois de convivência, surgem diferenças. E nós temos nos debatido enormemente nesse campo da impossibilidade de estarmos uns com os outros desde que os relacionamentos possam se tornar diferentes daquilo que nós esperamos. Então, o contexto narcísico da personalidade, do mundo que nós vivemos, faz com que muito deste ambiente dos relacionamentos que nós visualizamos em todos os ambientes onde nós temos ido, tenham essa característica da pessoa como centro, né? E necessitando que os outros orbitem em torno desse ponto de gravidade que são os interesses pessoais. Isso complica bastante, né? Mas se situa muito facilmente nisso de que avançado e corrompido tem sensações. Por que corrompido? Corrompido porque nós nos corrompemos quando nós não avançamos para o nível das trocas afetivas. Sabe-se que a maior parte dos relacionamentos que desmoronam em pouco tempo falam de relacionamentos em que a pessoa pede apenas gratificação para si, né? E relacionamentos, eles precisam obrigatoriamente servir a pelo menos dois. Né? Pelo menos dois. Né? Porque onde tem uma família, onde existe mais gente, 2, 3, enfim. Tem que haver uma série de interesses que possam estar combinados para chegarmos ao nível dos sentimentos, né? Então, o amar ao próximo que Jesus fala,
ele está se referindo não apenas ao próximo como o próximo estranho, né, mas é o próximo do relacionamento próximo mesmo, é o próximo mais próximo, né? É o próximo mais de casa, o mais de dentro de casa, que está a um palmo de distância, né? Existe uma passagem muito bonita, vamos pegar um exemplo desses níveis, no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, do Irmão X, que se chama No Caminho do Amor. No Caminho do Amor. Então, ao tempo de Jesus, Humberto de Campos conta que, certa feita, Jesus andava pela região da Cesareia e lá vivia uma mulher que era uma cortesã, né? Uma mulher jovem, muito bonita, muito cobiçada e tirava boas vantagens pessoais disso. Porque se prostituiu num nível diferenciado naquele ambiente, montou uma casa, que seria hoje, imagina, uma casa de massagem pessoal com perfumes e essências caras, né? E ali ela ganhava muitos presentes, muito dinheiro e se relacionava com diversos homens e se tornou objeto de cobiça de quantos quisessem ter algum tipo de envolvimento erótico com uma mulher interessante. Só que o que aconteceu com ela? Ela, à medida que ela tentava saciar alguma coisa dela apenas com esta experiência sensorial, mais vazia ela se sentia. E ela desejou ardentemente conhecer alguém que pudesse preencher este vazio que só aumentava à medida que ela se relacionava neste nível de sensualidade apenas. É isso que passa Jesus ali naquela. E ela, quando olhou Jesus, ela se apaixonou de cara por ele. Né? Porque quando olhou para os olhos de Jesus, né? E todas as descrições de Jesus, desde Emmanuel e tantos que falam não apenas de uma beleza física, mas de um magnetismo extraordinário e arrebatador. De uma amorosidade, de um preenchimento que a gente faz uma ideia aproximada, né, do que seja isso. Mas nós não temos noção do que seja isso. Outro dia, agora há pouco, em Miami, nós fizemos até um exercício de como seria estarmos fisicamente com alguém assim. A gente pode tentar fazer um exercício mental do que seria estar diante de Jesus. Né? Provavelmente seria uma experiência inesquecível. Né? E ela teve essa experiência inesquecível. Quando ele se aproximou dela, ela disse a ele: Galileu, vem comigo. Porque eu tenho tudo para te fazer feliz. Olha a ingenuidade dela, né? A carência dela. Porque ela apresentou o que ela tinha de mais cobiçado para todos os pretendentes que a desejavam. E ela fez todas as propostas para ele. E disse algo muito bonito. Assim. Disse: eu descubro um brilho no teu olhar. E assim eu procedo por muito te amar. Vem comigo. E ele quieto. Galileu, tu virás? Ele então olha para ela, como que antevendo algo mais profundo que ela não tinha capacidade de enxergar, e diz assim: hoje não. Amanhã, talvez. Ela se ofende, porque ela nunca havia sido recusada. Todos os homens, ela nunca se ofereceu. Todos chegaram até ela, suplicando que ela pudesse oferecer os seus encantos. A única vez que ela se apresenta e pede para que um homem a acompanhe
Hoje não. Eu não posso. Amanhã talvez. Tu não virás? Ela se vira e, ofendida, vai embora. E passam-se os anos. E aí eu não conto agora o que aconteceu, porque senão perde a graça, né? Só vou contar daqui um pouquinho. Esse é um primeiro nível de consciência, né? Esse é um primeiro nível de consciência, que é o nível sensorial. Ela vive no nível sensorial. O que ela tem para oferecer é o que nós temos vivido na nossa realidade atual, né? O nível da sensorialidade e da sensualidade apenas. Mas isso alimenta isto gera um vazio e uma carência muito grande, né? Então, no nível dos relacionamentos, para depois chegarmos num nível mais avançado, né, nós teremos então essas relações baseadas no sensorial. O que se passa nesse nível sensorial? Quando a consciência já pede que a gente avance além desse nível e nós nos mantemos num nível mais primário de funcionamento. Nós geramos um déficit com a gente mesmo e se criam sintonias espirituais. Nessas sintonias espirituais, passam a acontecer as chamadas obsessões por prazer. Quanto mais a pessoa tem uma experiência sensorial, mais ela necessita ter. Porque é como um funcionamento semelhante às drogas. É um processo de vício, né? Como quem fica dependente de uma substância, nós podemos ficar dependentes também de múltiplas relações ou de múltiplos hábitos que tentam gerar prazer a qualquer custo. Então existem alguns fetiches na vida moderna, né? Que é o relacionamentos múltiplos, né? Comprar não, jogar, substâncias, álcool, drogas. É uma tentativa de proporcionar prazer e preencher essa insatisfação a qualquer custo, né? Comer, beber, né? Poder também não? Né? Por quê? Porque aciona o nosso sistema de recompensa cerebral e nós ficamos num nível de repetição de experiências. Quando isso se estabelece na vida da gente, nós estamos sintonizados com entidades espirituais do mesmo tipo. E é por isso que quando alguém vicia em alguma coisa, ela entra também no que a gente chama nas obsessões por prazer. E não consegue sair disso, né? E vai ficando cada vez mais. Acontece uma coisa assim, sexta e sábado se atira em algum tipo de dependência. No domingo está com ressaca moral, segunda está péssimo. Terça-feira já começa a se dar uma recuperada, mas já começa a sentir falta de alguma coisa e desejar o fim de semana de novo. Aí que já começa na quinta, volta para a quarta, e a pessoa entra numa dependência de vida que não sacia nunca. Entra num estado de carência afetiva. É um processo obsessivo. E eu diria que o processo obsessivo dos nossos dias, no nível de consciência mais perigoso, é o das obsessões pelo prazer. Por que é o mais perigoso? Porque nas obsessões, e obsessões seria a influência de espíritos desencarnados, no sentido de prejudicar, né, nesse conceito mais simples de obsessão, né, na influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado, existem obsessões de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas quero focar mais nessa configuração apenas, da influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Quando existe uma obsessão mais de perturbação, esta é fácil. Não é fácil, né? Mas é menos difícil do que a outra. Por quê? Porque a pessoa começa a sofrer, ela entra num estado de dano psíquico ou físico e vem no centro espírita, porque está sofrendo. Certo?
Aí começa a estudar, começa a orar, recebe passe, faz a desobsessão, se identificam os obsessores, se faz a doutrinação e a pessoa se sente melhor. Tá? Mas, quando é uma obsessão pelo prazer, ela não vem. A não ser quando já estiver sofrendo muito. Né? Porque na obsessão pelo prazer, o sentimento que a pessoa tem é de que está ótima. Não é? Então, são influências espirituais baseadas mais no que Kardec chamava de fascinação. Estado de fascinação. Né? A pessoa se empolga com um determinado ponto de experiências da vida e fica somente investindo naquilo. Então, ela bebe demais, ela come demais, ela se relaciona múltiplos relacionamentos, ou entra numa experiência de vida onde busca reconhecimentos narcísicos, como, por exemplo, o prestígio e o poder. São experiências emocionais primitivas, narcísicas, com alto nível de perturbações espirituais. No nosso ambiente mesmo tem muito isso. Por exemplo, uma pessoa que se torna muito famosa por ser um palestrante. Se ele perdeu o porquê está fazendo isso, ele entra no nível de fascinação. A pessoa não consegue parar de fazer aquilo. Às vezes a vida de algumas pessoas, ela praticamente desaparece. A família desaparece, tem danos na vida pessoal e a pessoa não consegue parar de falar. E já nem sabe por que está fazendo aquilo. É um processo de fascinação. Então, é um nível sensorial, é um nível primitivo. Mesmo que eu esteja falando para vocês de conceitos bacanas, mas se eu estiver destruindo a minha vida pessoal em cima de uma experiência repetitiva e cansativa, é um processo obsessivo. Então, mais uma vez, assim, na nossa vida, é preciso ter equilíbrio. Equilíbrio. Quais são as necessidades? As minhas necessidades? Quais são, no autoconhecimento que eu tenho de mim mesmo, quais são os meus limites? É por isso que não há como nós evoluirmos sem nós nos conhecermos minimamente. Avançando. Amar ao próximo como a si mesmo, em Jesus, nós temos uma ênfase de expandirmos as nossas necessidades e sairmos de um nível egoísta e entrarmos no funcionamento altruísta, de nos relacionarmos com os outros. Isso pressupõe sabermos frustrar, abrir mão, renunciar, abdicar, para que o outro tenha espaço na nossa existência também. Porque desta interação surgem os verdadeiros relacionamentos. Ainda é um nível de amor condicional. Por exemplo, né? Somos casados, amanhã a gente vai falar disso, mas não vamos dar muitos detalhes, né? Porque senão pode dar confusão. Quanto mais tempo a gente fica junto, mais diferenças a gente percebe. Porque no início a gente cria idealizações. Né? Cria idealizações. E o outro mais quer ficar junto, vai meio que confirmando aquela expectativa que é para ficar bem, né, no conceito, né? Pra fisgar. Dura pouco tempo esse negócio. Porque logo em seguida começam a surgir as diferenças. E aí, se não há uma evolução da consciência num nível mais depurado e instruído, conforme diz no Evangelho segundo o Espiritismo, fica no nível mais sensorial e corrompido, a relação não resiste. Por quê? Porque na diferença do relacionamento, eu preciso aceitar em grande escala aquilo que talvez não seja o mais confortável para mim. Então, eu, por exemplo, estou evoluindo muito na minha encarnação junto com a Genina. Ela está me propiciando bastante experiências evolutivas.
E eu imagino que eu também possa estar sendo um instrumento muito bom para ela. Porque a gente está uns 35 anos juntos, mais ou menos, assim, e a gente ainda dá risada um do outro. Isso é um bom sinal, né? É um bom sinal. Mas é óbvio que nesse tipo de relacionamento, nós precisamos ter trocas. Ela não é tudo o que eu esperaria inicialmente. E nem eu sou. Mas ela me surpreende naquilo que eu não esperava também. E eu posso surpreender a dia. E isso pode ser um motivo de, nessas diferenças, nós nos relacionarmos e nos construirmos além do que nós somos. A única maneira de nós sermos alguém que nós não somos é nós nos encontrarmos com o diferente de nós. Se nós nos encontramos com o igual, estaciona. Porque só confirma a expectativa. É o nível da gratificação. Não entra a frustração. Amarás ao próximo como a ti mesmo pressupõe não de que o próximo seja uma extensão de mim mesmo, mas das necessidades dele como um outro e não como uma extensão de mim mesmo. Esse é um dos níveis mais difíceis do relacionamento, que começa dentro de casa, no relacionamento com os filhos, vamos deixar para amanhã isso aí, né? Mas é um nível humano mais avançado que nós podemos pretender para a nossa evolução, pelo menos no nosso nível evolutivo que nós estamos, que é nos relacionarmos uns com os outros, suportando diferenças e encontrando vantagens em amadurecermos, apesar dessas desigualdades. Mas é um nível de troca. É preciso haver um reconhecimento básico, é preciso haver um sentimento de que está valendo, é preciso haver gratificação, porque senão ficam relações sacrificiais. E no nosso ambiente nós temos que tomar muito cuidado com isso, de podermos ver em nós o quanto uma relação ela serve para o outro, serve para nós também, e ela é uma relação de crescimento. E o quanto vira uma espécie de missão, assim, né? Que se nós temos um pouco dessa mania, não, deve ser uma relação, né, que na outra encarnação eu fiz muito mal, então agora eu vou penar até morrer, mas depois eu me livro. Algo assim. Não vai se livrar, né? Porque na verdade o que há aí é um equívoco de interpretação, né? Uma acomodação. Podemos deixar para amanhã também algumas coisas relacionadas a isso. Mas o que eu quero dizer com o nível humano mais avançado? Que é o que nós esperamos nos relacionamentos, é termos o dar e o receber. Mas não é o nível mais avançado do que Jesus propõe. Jesus nos propõe um desafio incômodo, indigesto, que é o amor incondicional. No ponto alto dos sentimentos nasce o amor, surge o amor. Então ele está nos falando que esse amor ágape, diferente do amor porneia, que é o amor sensorial, ou o amor filia, né, que é o amor da fraternidade, do reconhecimento, ele nos propõe o amor ágape, que é o amor incondicional. É o amor do cachorro dentro do carro, depois de 2 horas em sofrimento e fome, e quando vê o dono, fica feliz. Já está lá o primórdio do que falávamos, do que vem agora. Só que nesse nível já houve o processo evolutivo, houve o desenvolvimento da razão. E ele diz assim, então agora sim, agora vai, larga tudo que tens e me segue. Quando o moço chega para ele e diz assim, mestre, eu já conquistei tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho relacionamentos, eu tenho fama, mas eu não tenho algo me falta. Aí Jesus olha para ele e diz assim, tá bem, então larga tudo isso e me segue. E aí a casa cai, diz, não, mas não dá para largar tudo isso. Aí ele diz, e não dá para ser daqui um pouco mais? Ele disse, o reino dos céus começa hoje. Se quiseres me seguir, larga tudo que tens e me segue. E ele não consegue, que é o que nos acontece também. Nós vivemos num nível ainda em que nós não abdicamos, nós não sabemos qual é a vantagem em abdicar. Então, no nível de consciência mais alto, parece que existe
talvez dentro de uma transcendência que nós estamos nos esforçando por alcançar, algum tipo de compensação, de recompensa psíquica, e que Jesus diz que é imensurável. Passaram-se 2 anos. E Jesus volta então à região que vivia aquela mulher. E ao andar por ali, uma senhora de idade diz: Rabi, socorre alguém que está sofrendo muito. Ninguém quer chegar perto dela. Ela está num sofrimento horrível porque ela adquiriu lepra, está envelhecida, cheia de feridas no corpo, já cheira mal, e ela está em extremo sofrimento. Tu podes ajudar uma mulher? E Jesus não perdeu tempo. Sim. E quando ele entra num recinto escuro e abandonante, onde havia uma mulher enrolada em panos, quando ela olha para ele e diz assim: tu, agora que tu vens? E ele sabe quem era ela. Era aquela cortesã que naquele momento não tem um rastro da beleza de 2 anos antes. É agora que tu vens? Agora que eu não tenho mais nada para te oferecer, vai embora. O que eu tinha para te oferecer ficou lá naquela época. E Jesus olha para ela serenamente, amorosamente, e não diz nada. E ela começa a chorar copiosamente, porque viu que a vida dela havia passado em tudo que ela dava valor. E ela estava diante daquele mesmo olhar pelo qual ela se encantou 2 anos antes. E percebendo que ele tinha ainda tudo aquilo que ela esperava ter naquela época, considerou naquele momento que era absolutamente inútil, porque dela não havia sobrado nada. Por que vieste recém agora? O que fazes aqui? O que te fez vir até mim? E ele então diz: eu descubro um brilho no teu olhar, e eu vim por muito te amar. Coloca ela no colo e ela desencarna nos braços de Jesus. Jesus está nos falando de um outro tipo de sentimento, de um outro nível de consciência, de uma outra possibilidade de amor, que não espera a recompensa. Ele nos fala de uma possibilidade que já está dentro de nós, de avançarmos sem negarmos os nossos níveis anteriores, mas para além destes, para possibilidades que estão absolutamente contidas dentro de cada um de nós. Em outra oportunidade, ele diria: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se quiserdes. Esse é o grande desafio que a doutrina espírita nos apresenta, nos diversos níveis de possibilidades de consciência. A partir de agora, nós podemos conversar, vocês podem colocar o que vocês desejarem, fazerem perguntas, mas eu fico me perguntando, muitas vezes durante a minha vida, de que modo é que nós avançamos sincera e firmemente nessa direção, se não através de golpes muito verdadeiros de esforços, né, e de experiências que são dadas a nós em todos os momentos, e que nós temos
a possibilidade de dizer sim ou não, de abraçar ou não, e de aceitar as oportunidades que a vida nos dá. Através do conhecimento espiritual, da proposta que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, e do que o Espiritismo nos reedita da sua mensagem para o que se apresenta para nós como um campo de possibilidades através da caridade, do amor ao próximo, nós não estamos falando mais apenas de um preceito religioso tão repetido ao longo da história, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos estudando a consciência, nós estamos estudando as possibilidades que estão dentro de nós e quem sabe termos um convite para sermos mais felizes. Tomara que a gente consiga. Então eu deixo a vocês à vontade para a gente poder conversar, ainda temos algum tempo. Fale agora ou cale-se para sempre. Né? Então. Do narcisista? Ah, pergunta. Sim, a pergunta é de quais são as características narcísicas do poder e que outra seria? Você falou, as pessoas que são obsediárias demonstram características típicas narcisistas. Certo. Narcisistas que são o poder e outra, eu acho que é a... Vamos lá. Além do poder, que outras características narcísicas estão presentes? Eu vou te dizer o seguinte, ó, isso é uma ideia que eu tenho assim, de quais são os fetiches da nossa modernidade. Os fetiches narcísicos. Álcool, drogas. Fetiche é tudo aquilo que a gente busca achando que ali vai ter um resultado de felicidade e que nunca alcança através daquilo ali. Tá? Um fetiche nesse conceito mais de falso objeto. Né? Conquistas amorosas, poder, prestígio. Eu colocaria junto do poder o prestígio, que é a vaidade, que é uma característica tipicamente narcísica. Né? Por exemplo, nós estamos na era das redes sociais. Uma tentativa de preenchimento desse vazio existencial é o incessante número de mensagens e postagens que nós temos, aonde nós nos incluímos. E pessoas, é que é incrível essa tentativa, a pessoa já anda assim, né? e se divulgando para milhares de pessoas que ela não conhece, que não são amigos, mas que ela constrói uma ideia de relacionamento ali para se sentir acompanhado. E isso se dá a partir desta desesperada tentativa de se tornar prestigiado. O que isso gera quando se dá neste modelo, conforme nós estamos falando? Gera um esvaziamento. Quanto mais faz, mais necessita. Não vais apanhar, hoje é sexta, já está de boa. Chico Xavier se encaixaria nesse caso do poder na busca do então poder, ele seria então classificado como narcisista nesse aspecto, sendo obsediado dessa forma? O Chico? Olha, ele não estava buscando um poder financeiro, ele não estava buscando um poder ou outro, mas tinha, de certa forma... É boa a tua pergunta. Boa, tá bem, vamos lá. Vamos pegar o Chico, né? A pergunta dela é se Chico Xavier não estaria encaixado nesse conceito, né? Porque ele não se moveu por interesse pessoal, financeiro, ou por algum tipo de recompensa material, se não poderia estar por trás da busca do Chico um reconhecimento narcísico
de poder alcançar aquilo que acabou alcançando, que foi o amor de muitas pessoas. Se eu te entendi, é mais ou menos essa a questão. Bom, eu vou te falar então por um caminho que nos dá uma reflexão diferente desta ideia. No caso do Chico Xavier, eu acho que muita gente tenta ser Chico Xavier, né, para poder ter exatamente esse amor coletivo, né? Mas no caso dele, na história do Chico existe algo diferente. O Chico, ele se relacionou com as pessoas de forma muito pessoal, muito autêntico, muito pessoa a pessoa, de tal modo que ele ficou conhecido pelo que ele era capaz de ajudar incessantemente através da caridade, da dedicação ao próximo, enfim. Se tu me perguntar, não há aí uma necessidade narcísica? Com certeza. Mas o narcisismo, por conceituação, não é só ruim. O narcisismo ele não é ruim ou bom. Ele vai depender do quanto ele investe narcisicamente para se sentir feliz fazendo isso, mas ele não fica num nível infantil de funcionamento mental. Porque na medida que ele alcança o próximo, na necessidade do próximo e não na necessidade dele, não é tão somente um nível narcísico, é um nível de altruísmo. Porque ele, quando ele se dedica para os outros, ele está atingindo a necessidade alheia também. Então, existem pesquisas sobre isso, pesquisas atualmente sobre isso, de imagem cerebral. Por exemplo, coloca uma pessoa num exame de imagem de ressonância nuclear, com marcadores radioativos, e se percebe hoje o funcionamento cerebral em algumas situações. Por exemplo, tu começa a comer chocolate, não sei se tu gosta de chocolate, mas tu começa a comer viciado em chocolate, uma parte do cérebro, que é o chamado sistema de recompensa, que é uma parte mais primitiva do cérebro responsável pela sensação de prazer. Sensação de prazer. Quando a pessoa come algo que gosta, esta parte do cérebro se ativa. Quando a pessoa faz sexo e tem um prazer, essa área do cérebro se ativa. Quando a pessoa tem alguma experiência prazerosa no nível sensorial, no nível apenas para si, é um núcleo mais primitivo do cérebro, o sistema de recompensa, que se ativa, que é responsável pela nossa sobrevivência. A espécie ela sobrevive assim, né? Quer dizer, a gente vai sobrevivendo, por quê? Porque a gente se alimenta, porque a gente tem a perpetuação da espécie, é assim que a natureza nos garantiu a sobrevivência. Se não tivesse sistema de recompensa, nós não estaríamos aqui. Né? Bom, esse é um nível mais límbico e mais de base do tronco cerebral que está envolvido nessas áreas, são áreas mais primitivas do cérebro. Isso está mapeado já. Mas a grande surpresa foi quando se começou a ter pesquisas hoje de pessoas que fazem a caridade. A caridade não como uma troca, não como uma caridade assim, eu vou fazer o bem para ter uma recompensa. A pessoa faz o bem porque algo lhe move por um caminho de doação que lhe faz bem. As áreas do cérebro que são ativadas são também as áreas do sistema de recompensa, mas não apenas essas. A nossa área os lobos frontais e a área pré-frontal são altamente movimentadas quando alguém está pensando em ajudar o próximo. Quando está pensando em ajudar o próximo. Por exemplo, se foi feito pesquisas do tipo assim, a pessoa ela pensa em fazer alguma coisa desinteressadamente, que não tenha nenhum objetivo para si mesmo. A área do cérebro que se movimenta também, além da área de recompensa, é a área do sistema de filiação, né, que tem a ver com este
circuito mais nobre, mais recente do cérebro. Mostrando que quem faz caridade, e essa é a conclusão que a gente é levado a ter, que quem faz caridade, de verdade, ela, de certo modo, vicia também. Entende? Porque movimenta o sistema de recompensa. Né? Ela vai... E é muito comum, o Chico Xavier ele também tinha isso. Ele ia até 2, 3 da manhã e não conseguia parar. Chico, tem que dormir. Não, mas ainda tem mais gente para atender. E aí ele ia. Mas movido, portanto, por um tipo de necessidade que não era simplesmente de um princípio, como comer chocolate, por exemplo, de gratificação pessoal. É algo além de si mesmo. Né? Marcelo? Uma coisa belíssima, né? Quantas vezes eu falei aqui mesmo em palestra, eu não consigo aceitar que a Mória aqui presente é menos evoluída que o meu chefe. Então meio que dá uma perspectiva, mas eu acho que o que ficou também para mim, corretamente, é que no momento que o espírito adquire a intelectualidade, né, que ele se intelectualiza, que ele ganha a consciência de si próprio, é como se fosse uma troca, né? Eu estou trocando essa capacidade de amar incondicionalmente pelo nascimento do ego e muda o foco, né? Agora o foco sou eu, tudo para mim, eu estou separado do resto, me individualizei. Qual é o caminho, assim, passo a passo, da individualização para a individuação, quando você se reconecta? As pequenas coisas que a gente faz dia a dia, os pequenos movimentos que a gente faz rumo ao retorno à individuação, a esse amor incondicional. Então a questão é relacionada a qual é a diferença, ou qual é o caminho aonde ultrapassamos os limites da individualização, que é quando nós nos tornamos indivíduos, né, no processo evolutivo, para a individuação, que é algo além do que a individualização, que nós nos individuamos. Na individuação, nós reconhecemos o coletivo, a necessidade do coletivo e escolhemos, então aí acho que existe um ponto-chave que é a capacidade de escolher, né? Escolher quando eu vou ser uma parte integrante do ambiente aonde eu faço parte. Te diria assim, Marcelo, o nosso nível de evolução psíquica, dentro do que eu tenho estudado, do que a gente tem percebido, é assim. E alguns autores em psicanálise nos apresentam a seguinte caminhada destes processos. Quando nós nascemos no mundo físico, nós somos absolutamente dependentes. Bom, nós nascemos através de uma outra pessoa. Não sei vocês aqui, mas todo mundo veio através de uma outra pessoa. Aqui tem uma a caminho, né? Ninguém veio parar aqui de outro jeito que não seja dentro de um útero. Dentro de um útero. E nós, célula a célula, nos vamos diferenciando, nos discriminando, lentamente, até o ponto de sairmos de dentro de uma pessoa para fora. E quando essa pessoinha sair de dentro de ti, ela vai continuar sendo absolutamente dependente de ti. Se não tiver uma mãe, e o Winnicott vai falar que mãe não é necessariamente a mãe biológica, a mulher, mas alguém que faça os cuidados básicos e fundamentais para o desenvolvimento biológico e psicológico deste ser que nós chamaremos bebê. E o Winnicott diz assim, bebê não existe. Bebê ele é uma unidade com a mãe, porque ele só existirá, a princípio, se tiver uma mãe que o faça. Repito, poderá ser o pai, viu? Mas esse pai terá que ser mãe naquele momento, para que ele possa sobreviver. Porque ele terá que ter o instinto primário de empatia para reconhecer todas as necessidades básicas, porque sozinho aquele bebê não sobrevive. Então é um estado de dependência absoluta. O bebê, depois de um determinado tempo, é que ele vai se descobrir que ele existe
Tem até um momento que ele vai olhar para a mão dele e vai ficar surpreso, porque ele não sabe que aquela mão que aparece na frente e desaparece é o braço dele. Né? Ele, aí, ó, sumiu. Sumiu de novo. O bebê, ele só vai reconhecer o mundo fora dele, algo além dele, e que ele não é o mundo, e que o mundo não é ele, depois de um certo tempo. Então isso é um caminhar, ele está saindo de um estado de dependência absoluta para um estado de dependência relativa. É aquela etapa que a criança está engatinhando, já está se dando conta que existe a mãe, aqueles que cuidam, e de vez em quando dá umas corridas, quando está longe da mãe, fica com medo, volta, e assim vai e volta. Essa etapa de relativação do desenvolvimento da dependência vai se dando muito gradualmente. E a mãe satisfatoriamente boa, conforme o Winnicott fala, é aquela que permite as idas e vindas do seu bebê. Porque ele vai se separando, ele vai se constituindo como individualidade de uma forma muito gradativa. Essa mente mãe vai se discriminando da mente da criança à medida que ela vai existindo por ela mesma. Isso é um longo processo. E isso vai se dar na nossa etapa de desenvolvimento não apenas na infância, mas muitas relações, este desprendimento, esse desligamento, a gente pode falar amanhã ainda também sobre isso, muitas vezes não se efetiva. Muitas vezes não se efetiva. A pessoa fica ligada ou coloca no lugar daquela mãe ou de alguém um substituto para continuar funcionando dentro de uma mesma mente. Ela pode não se individualizar, né? Mentalmente, que seria a individuação. A individuação seria o processo mental de de desconexão, de desfusionamento, né, destas duas mentes. Então, primeira etapa, a dependência absoluta. O nosso modelo de desenvolvimento humano e evolutivo é de dependência, né? De dependência. Passando para uma dependência relativa, para somente depois, se tudo der certo, nós irmos para o terceiro nível de desenvolvimento, que é o da individuação, que é o do estado de interdependência. Nunca de independência. Nós nunca somos independentes. Porque se a vocação do ser humano fosse ser independente, nós ficaríamos muito felizes o dia que nós chegássemos. Na nossa maturidade, nós compraríamos uma ilha no meio do oceano e viveríamos extremamente felizes, sozinhos naquela, independentes. Até às vezes a gente tem vontade de fazer isso, né? Né? Mas é quando a gente está mal na relação, mas não dura muito tempo, né? Então, na verdade, o nível de individuação ele se dá na interdependência, quando nós nos relacionamos maduramente, mas com a nossa individualidade, mas na interação com os outros ainda. É muito importante ler os Espíritos, todas elas são, mas o 9 é de autoavaliação, né? Quando os interesses da coletividade são para mim tão importantes quanto os meus, isso é um sinal de interdependência. Seria mais ou menos isso. Ah, sim, quando os interesses da coletividade ganham um status de importância semelhante aos meus próprios interesses. Sim, sem dúvida. Porque nós poderíamos nos atrever a dizer que o próprio Cristo, quando encarna para ajudar a humanidade inteira, ele está funcionando no nível de interdependência. Claro que dentro da consciência do Cristo. Mas ele precisou nascer aqui e dizer, não, eu vou ajudar vocês. Não deixou de ser sacrificial, necessária, enfim, aí, claro, fica difícil da gente avaliar porque o nível de funcionamento desta mente nos ultrapassa qualquer cogitação, mas dá pra gente se atrever a pensar nesse sentido, né? Porque os espíritos mais evoluídos, eles se satisfazem quando eles ajudam a humanidade. Isso é interdependência. O amor
num certo sentido, poderia ser o salto quântico do egoísmo. O egoísmo é um tipo de amor, só que é um amor apenas a si mesmo. O altruísmo é a ampliação desse egoísmo em que sai de si e considera o alheio, a alteridade, a humanidade, e que passa a ter a mesma importância, ou mais, enfim, daquele amor inicial. Né? Então, acho que sim. Aí poderíamos falar em individuação. Né? Na individuação, a gente está no coletivo, junto com os outros, sem perder a noção de si mesmo. Acho que por aí, né? Para o ímpar. Voltando um pouquinho nesse processo que ele fala de individuação e recompensa também, voltando na recompensa e gratificação, eu gostaria de perguntar, esse processo de quando a recompensa já ser a nível coletivo, no caso do Chico, que você deu exemplo, Certo. E falando um pouco da gratificação pessoal, que relação tem uma com a outra? Enquanto uma aumenta, a outra decresce, ou ela se mantém ainda como base, já que está relacionada com os instintos, como você falou no começo? A pergunta, então, é para repetir se na gratificação individual ou na ampliação da consciência, como no caso do Chico Xavier, esta gratificação do amor ao próximo, ela substitui, vamos dizer assim, aquilo. Eu acho que não substitui, eu acho que ela amplia. Isso é um acho, né? Porque eu penso assim, pegando numa escala proporcional o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, se isso não estiver bom para mim, não é verdadeiro. Se for sacrificial a ponto de eu ter que sofrer estar falando para vocês, tem alguma coisa errada aqui, né? Por que eu estou aqui, né? Então eu acredito que os espíritos mais evoluídos, eles não abrem mão do prazer pessoal para fazer a caridade. Ela é uma ampliação, ela é um upgrade nas opções que ele tem. Já não é satisfatório apenas ficar em casa, lendo jornal e vendo televisão, ou discutindo política pelo WhatsApp com os outros. É pobre. Entende? Não, a gente faz isso também, mas peraí, vamos além disso, vamos dar um passo a mais, porque eu preciso ajudar os outros, isso seria arrogância. Isso vai de encontro com o que você falou agora, que quando você analisa a atividade cerebral de quem faz caridade, não só o sistema de recompensa se ativa, mas não só o códex pré-frontal, mas o sistema de recompensa está ativado. Então, o Lino lembrou bem que o que os exames de imagem nos mostram é que o sistema de recompensa está ativado na caridade. Se o sistema de recompensa está ativado na caridade, a gratificação pessoal está em altíssimo nível. É como se a pessoa estivesse comendo um chocolate melhor do que o chocolate suíço, assim, né? Ele conseguiu fazer uma coisa além daquilo. Naquele nível, ela já não precisaria mais de chocolate, vamos dizer. Por exemplo, é uma boa forma de não engordar, né? Faz caridade. Caridade emagrece. Caridade verdadeira emagrece. Algo assim, por aí. Sim, sabe que é tão interessante isso, que quando o Chico Xavier, pegando o exemplo, acho que foi uma boa questão essa, ele trabalhava entre nós, ele acabava dormindo muito pouco, ele dormia 2, 3 horas. E muita gente diz assim, nossa, que grau de sacrifício dele, trabalhando, sem dormir. Só que quem observava o Chico trabalhando não via muito sacrifício, via recompensa. Ele realmente curtia fazer isso, era um prazer fazer isso. E isso tem sentido quando a gente descobre que esta ação está dentro de uma condição psíquica dele que pede que ele se jogue nesta ação de ajuda ao próximo, não apenas como algo para o próximo, mas como uma necessidade para ele mesmo. Então poderíamos nos atrever a pensar assim que ele precisava fazer isso. Ele passou a precisar fazer isso. Né? Nesse sentido que eu usei o termo vício no bom sentido, né? De começou a ter um extremo prazer nesta ação. E nos relatos bíblicos a gente encontra algum tipo de referência nesse sentido. Encontro a graça no Senhor.
É um êxtase nesta ação da caridade. Tem algo de prazer pessoal nisso, muito além do que simplesmente um prazer fora da humanidade. Tem um prazer humano nisso aí também. Eu acho que não precisa ser santo para isso, né? Que é o nosso caso, né? A gente vê isso diariamente, né? Quando a gente se encontra com uma pessoa e faz alguma coisa boa, a gente perde o sono. Perde o sono, a gente fica com vontade de que aquilo não termine nunca. A gente está vendo, a gente está conversando aqui, está vendo que vocês estão interessados, vocês ainda não estão com sono, os olhos estão abertos, assim. Isso vai alimentando a gente, né? Quando uma mãe, ela dá uma mensagem, ela recebe uma mensagem de Chico Xavier de um filho que desencarnou e que está dizendo que não morreu, que está vivo, e que dá detalhes, e que descreve a roupa do corpo, a coisa que só os dois sabiam, e a mãe tem certeza que é o filho através do Chico, e ela se abraça naquela carta como quem recebe o filho de volta. Eu acho que ele não fazia isso por sacrifício, não. Acho que ele devia ter um prazer enorme. Imagina, se quando a gente faz qualquer coisa por alguém, e a pessoa se sente reconhecida, a gente fica agradecendo a Deus pela oportunidade. Imagina uma experiência desta intensidade, né? Em alguém que pôde se dedicar pelo verdadeiro propósito do amor que Jesus nos ensinou. Poder alcançar esta etapa de maturidade psíquica, né? Aí a gente começa a rezar pelos outros, começa a incluir a espiritualidade como algo realmente vital para a vida da gente, que faz toda a diferença. Você tem como elaborar um pouquinho mais? Que tem alguns momentos que a gente pensa, a gente quer ajudar alguém. Mas para você ajudar alguém, você precisa ter energia, você precisa estar alimentado, você precisa estar no estado emocional bom. Seja ele para você realmente fazer o seu trabalho diário, seja ele para você ajudar a tua família, para você ser uma boa pessoa na tua comunidade. Aqui, onde está o limite? Acho que a gente sempre tem aquela coisa, não, a gente tem que ajudar o outro, mas onde está onde que a gente encontra aquele limite de não ser egoísmo? Acho que eu estou te entendendo. Estou te entendendo. A pergunta é como que no amor a si mesmo, como é que nós podemos pensar o amor a si mesmo, quando entra em questão a gente ajudar o próximo, a gente fazer coisas, mas que para a gente poder fazer isso de forma autêntica e verdadeira, nós precisaríamos estar bem com a gente mesmo, fortalecidos, ou minimamente em condições para poder fazer isso. Quando que isso é algo que está se movimentando de um modo saudável, de um modo por uma escolha, por uma decisão madura, e quando isso pode não ser exatamente assim. Foi mais ou menos isso que eu entendi da tua pergunta. Eu acho que o termo que define isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, né, maior a chance a gente tem de não negociar isso, não se tornar uma negociação. Eu acho que, às vezes, a dedicação a uma vida religiosa, a uma atividade ao próximo, pode ser uma espécie de negociação que a gente faz com Deus. Assim. Tipo assim, eu estou cheio de problemas, tem coisas na minha vida que eu não quero ver, então eu me jogo a fazer o bem como uma forma de ter uma recompensa e resolver alguns problemas. Não funciona bem isso aí. Isso não funciona bem, isso gera cansaço, gera fadiga. A gente projeta nos núcleos, nos grupos, os conflitos, começa a brigar uns com os outros. O máximo que pode dar de bom isso aí é criar um outro núcleo espírita, assim, porque as pessoas brigam e ficam criando outros guetos, assim, né? Então eu acho que a caridade, na sua verdadeira acepção, ela precisa ser um processo de desenvolvimento do indivíduo quando ele escolhe, né, fazer algo além de si, porque já tem de sobra, já sabe, não, eu estou bem com isso, com as minhas deficiências, com as minhas questões, então agora eu vou
cuidar de mim, né? Então, isso só se dá quando a pessoa já se conhece melhor, né? Quando ela já sabe limites. Eu sei que eu consigo falar para vocês hoje e amanhã, mas depois eu preciso voltar para casa, eu preciso ver meus filhos, eu preciso voltar para o meu trabalho, entende? Se eu ficar amanhã, domingo, segunda, terça, não vai ser verdadeiro isso, né? Porque eu vou ultrapassar o meu limite, eu não vou estar feliz aqui, eu vou ficar que nem um papagaio. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, eu conheço de cor, um monte de coisas da doutrina espírita, mas eu vou ser um papagaio. Não vai estar mais o espírito aqui, não vai ser uma apresentação verdadeira. Não sei se faz sentido para ti assim. Esse limite é o limite assim, de tu te sentir assim, não, deu, aqui é a minha cota, e tá bom assim. Né? Fazer um pouco mais, né? Eu acho que é muito interessante, eu gosto muito de uma metáfora, né? Até eu posso utilizar essa metáfora para a gente conduzir o nosso encerramento aqui, se vocês não tiverem mais alguma pergunta, né? Que é a metáfora de um pianista, um grande pianista, né? Que vai se apresentar num grande teatro. E aí então a mãe leva o seu filho para assistir e vai para um dos camarotes. E antes da apresentação, está lá naquele camarote, conversando com umas pessoas do lado, e a criança, como qualquer criança, saiu do colo dela e começou a andar pelas galerias, daqui para ali e tal, enfim. E de repente o menino dela, ele vai até uma porta que diz não entre, e dizer não entre para uma criança é quase como dizer entre. E ele entrou. Quando ele entrou, já era uma porta que dava acesso ao palco, tinha um piano de cauda no meio do teatro. E naquele momento apagaram-se as luzes, ia começar a apresentação, e a mãe procurou o menino e não achou, ele não estava, ela ficou nervosa, e quando acenderam as luzes, ela ficou apavorada porque o filho dela estava sentado na frente do piano, em pleno palco, né? Para a risada geral do público, que achou isso muito curioso, aquele fato inesperado. E quando a mãe foi falar, eis que então entra o maestro Paderewski, né, uma história real. E ele então entra, a criança está de costas para ele, sentada ao piano, e começa a tocar com o dedinho um cai-cai balão. Cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão. Começou a buscar as notas, né? O público ensaiou um riso e o maestro, ao entrar, viu que ele estava assim absolutamente distraído e envolvido naquela brincadeira de tocar o cai-cai balão. E o maestro, então, olha para o público, faz assim, para não chamar a atenção dele, e vai para a volta do menino. O menino está tocando cai-cai balão, ele chega ao ouvido, carinhosamente, delicadamente, diz assim: não para, continua tocando. E o menino continua tocando, e ele com a mão direita dele, com a mão esquerda, começou a fazer a base do cai-cai balão, e com a mão direita dele fez um solo a mais e transformou aquele cai-cai balão numa obra de arte. Eu acho que a metáfora é exatamente essa. A tarefa da nossa vida é tocar o cai-cai balão da gente. Tentar fazer mais do que isso às vezes dá errado. Cai-cai balão. Por quê? Porque esse mestre que a gente acredita, ele vai entrar no palco. No momento que a gente estiver fazendo isso de um modo sincero, verdadeiro e honesto. E ele vai colocar os braços sobre nós. E vai nos dizer assim, que a única coisa que a gente tem que fazer, não para, continua tocando. Porque se a gente continuar tocando o nosso cai-cai balão, provavelmente uma música muito bonita na vida da gente, ela vai se apresentar. Porque nós estamos abraçados pelo grande maestro da nossa existência. E essa sinfonia, tenho certeza, é uma obra em conjunto que a gente tem com ele. Parabéns
pelos 10 anos da Sociedade Espírita de Chicago. O trabalho de vocês aqui é o cai-cai balão. Não se preocupem em fazer uma grande sinfonia, porque a obra não é de vocês, a obra é de Jesus. Amanhã a gente continua, tá bem? Um grande abraço.